A terceira grande atividade na VIV é a verificação de modelo, que, como você lembra, tem a ver com a implementação, né? Eu quero saber se a implementação do modelo conceitual está correta. Então aqui estamos falando basicamente de desenvolvimento de software, então a gente tem que usar boas práticas de engenharia de software, a gente tem que usar testes de unidade, testes de aceitação, mas uma coisa que melhora muito a chance de você fazer um bom modelo com poucos erros é usar linguagens especiais, linguagens de simulação ou ferramentas especiais de simulação. Alguns exemplos são Simulink, por exemplo, da MathWorks, que vem com MATLAB, que faz parte do mundo MATLAB. Tem o AnyLogic e tem muitas outras que basicamente oferecem alto nível de abstração. Então você pode, com pouco esforço, fazer um simulador, simular um sistema, dando relativamente pouca informação ao sistema de simulação, ao simulador, porque ele oferece as abstrações necessárias de alto nível para você, com pouco trabalho, dizer o que você quer fazer. Algum tempo atrás, uns alunos meus fizeram um simulador em Java do zero, porque eles falaram, não, isso que a gente tem que fazer era para validar um artigo. É muito simples, professor, a gente faz do zero aqui. Olhe, todo mundo se arrependeu, incluindo eles. Foi muito difícil verificar, achamos muitos erros no simulador e os alunos eram bons. Hoje, um deles trabalha na Google. Muito bem. Além de usar muitos testes, você naturalmente tem que usar a automação dos seus testes para você ter certeza que está sempre mantendo a versão bem testada. Você pode verificar independentemente os submodelos. E uma técnica que é muito usada é juntar a verificação do modelo com a validação operacional, porque quando você bate a saída do seu modelo com o mundo real, se bater, você automaticamente vai ter validado tanto o seu modelo conceitual quanto a sua implementação, porque para bater as duas coisas basicamente têm que estar corretas. Então é frequentemente feito de uma vez só. Finalmente, quarto passo, o mais importante, o mais demorado, é a validação operacional. Lembre que a validação operacional significa que a acurácia necessária do meu modelo está sendo atingida. Meu modelo está, de fato, batendo bem com o que aconteceria no mundo real se eu não estivesse usando o modelo. Isso tem que acontecer, talvez não para todo o espaço possível de todos os parâmetros do meu modelo, mas pelo menos no domínio de aplicabilidade, no domínio, na área do espaço em que eu pretendo usar meu modelo. É aqui que a gente gasta mais tempo, a gente testa e valida mais tempo aqui. Por quê? Porque é muito mais fácil testar a validação operacional, porque eu tenho algo para executar. É muito mais fácil do que a validação do modelo conceitual, porque aqui eu posso rodar de fato o meu modelo, eu posso comparar as saídas com outros dados que eu tenha, com outros modelos, com o mundo real, com modelos analíticos. O fato é que eu tenho a coisa rodando e é por isso que é mais simples e é aqui que a gente passa mais tempo. Todas as técnicas que a gente viu antes, né, vimos mais de 10 técnicas de validação, todas elas podem ser usadas. E você lembra que você tem que fazer essa validação não só para um único ponto no espaço possível dos parâmetros, no espaço de design do seu modelo. Você tem que testar pelo menos duas configurações ou pelo menos alguns pontos dentro da área do domínio de aplicabilidade que você deseja. Quando você vai comparar a saída do seu modelo com outros modelos ou com o mundo real, você vai fazer comparações, e essas comparações são feitas de três formas básicas. A forma mais comum é um gráfico de comportamento. Você tem um gráfico de comportamento do seu modelo, tem um gráfico de comportamento
do mundo real ou de outro modelo e você vê que os dois são próximos. Então, no olho, você se convence que você está bem. Uma forma melhor, é uma segunda técnica, a segunda técnica mais usada, é de usar intervalos de confiança. Você simula ou você resolve o seu modelo, você obtém um intervalo de confiança e você vê se os dados que você tem do mundo real ou de outros modelos caem dentro do intervalo de confiança. Um intervalo de confiança é equivalente a um teste de hipótese de dois lados, né? Um double-sided teste de hipótese. E finalmente você pode usar um teste de hipótese dizendo: meu modelo A tem resultado, meu mundo real tem resultado, e os dois são, minha hipótese nula seria que os dois, que não há diferença entre os dois são iguais. Isso seria o teste de hipótese com a hipótese nula que você tenta estatisticamente refutar ou não. Se você vai usar uma comparação gráfica de dados, que é a técnica mais usada, tem vários tipos de gráficos que você pode usar, como histogramas, como box plots ou como scatter plots, gráficos de dispersão. E a comparação em si pode ser feita durante o desenvolvimento do modelo para verificar se o modelo possui acurácia suficiente. Você mesmo pode fazer isso, ou talvez sentando com um especialista para tentar, num esforço de validade aparente, né, ou de phase validity, fazer o especialista dizer que sim, ele acha que o negócio é bacana, ou até poderia ser feito, embora eu nunca tenha visto isso, poderia ser feito num teste de Turing em que o especialista não sabe qual dos dois gráficos que ele está vendo vem do mundo real e qual vem do modelo. Seria uma forma também de proceder. Aqui está um exemplo de um box plot em que você tem dois gráficos, o do sistema e o do modelo. O box plot é uma forma de representar a variabilidade e a tendência central de um modelo. Aqui você tem o valor mínimo, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o valor máximo. E quando tem muito overlap entre os dois, entre o sistema e o modelo, ou entre o mundo real à esquerda e o modelo à direita, se tem muito overlap, no olho a gente se convence de que a hipótese nula de que eles são iguais, eles são equivalentes, não deve ser refutada. Eis aqui um gráfico que mostra como eu posso comparar um sistema real, que são as bolinhas, com os dados que vêm de um modelo de simulação, que são os triângulos. E eu tenho aqui vários pontos em que a gente tem, de um lado, no eixo horizontal, a média, e do lado vertical, no eixo vertical, nós temos o desvio padrão. E vocês podem se convencer aqui, mais uma vez, de que há bastante coincidência entre os dois, entre o mundo real e o sistema e o modelo. Intervalos de confiança, por sua vez, são calculados da seguinte forma. Você primeiro escolhe o nível de confiança, por exemplo, 95% nos dá a confiança que os estatísticos acham que é a básica, a confiança é o nível básico para você ter o que a gente chama significância estatística, ou talvez 99% para você ter uma alta significância estatística. Normalmente a gente escolhe 95%, embora, na realidade, o nível de confiança correto é escolhido em função do custo de estar errado. Lembra que se você escolhe o nível de confiança de 95%, isso significa que se minha hipótese nula for verdadeira, eu tenho 5% de probabilidade de ter visto os dados que eu vi. Portanto, tem um erro possível. É possível cometer um erro e você rejeitar, refutar uma hipótese nula e você está errado. Então a questão é, quanto é que custa estar errado? Algum paciente vai perder a vida potencialmente, ou é uma coisa que, sei lá, alguém que acessa uma página web vai ter que esperar mais um pouco? Se o custo de estar errado for baixo, você pode escolher um nível de confiança de 95%,
mas se o custo for alto, você tem que escolher um nível de confiança bastante maior. Bom, depois você calcula o intervalo de confiança ou da diferença entre a saída do seu mundo real e a saída do seu modelo. Você tira a diferença e você verifica o intervalo de confiança, e se ele incluir zero, então você pode aceitar a hipótese nula de que não há, ou você não rejeitará a hipótese nula de que as coisas são iguais. Você pode fazer isso para a média, para a variância, para a distribuição inteira, para a mediana, dependendo do tipo de dado que você tem. Quando você tem dados normais, por exemplo, a gente usa a média. Quando a gente tem dados que são muito enviesados, a gente usa a mediana e assim por diante. Você, obviamente, poderia não ter um modelo que com 95% de confiança não é válido, quer dizer, não é válido porque a hipótese nula foi rejeitada, você tem uma diferença entre o mundo real e seu modelo, e para você obter para você poder mostrar que as coisas são iguais, você diminui o nível de confiança para 80%, e isso seria feito de forma artificial só para você obter validade. Não faça isso, não. Você não escolhe esse percentual que é o nível de confiança para obter validade. Você escolhe primeiro em função, como eu já falei, do custo de estar errado. Normalmente é 95% ou maior. Sobre o teste de hipótese, eu não quero me alongar muito, porque eu acho que vocês têm toda uma outra disciplina neste curso de pós-graduação que trata justamente da parte estatística, análise de dados. Basta dizer que você vai ter que formular uma hipótese nula, que basicamente diz que não há efeito, não há diferença entre duas situações. Você vai ter que escolher um nível de significância, que a gente chama alfa, e a hipótese nula vai ter que ser testada. Você pode rejeitá-la ou não com a significância que você escolheu, digamos 5%, que nos daria um nível de confiança de 95%. Lembra também que a palavra significância aqui, significância estatística, não quer dizer importância. Significa apenas a certeza que eu tenho de que existe, de que meu resultado é confiável estatisticamente. Mesmo que a diferença seja mínima. Eu posso ter uma diferença muito pequenininha entre A e B, e eu posso ter alta significância se estatisticamente eu tiver mostrado que com um alfa muito, muito pequeno, eu posso mostrar que uma certa situação existe. Então, que eles são iguais ou que eles são diferentes. Mesmo que, na prática, a diferença seja extremamente pequena. Então, significância estatística é uma coisa. Importância é outra coisa. Se a diferença é grande ou não, é outra coisa que tem nada a ver com a significância estatística. Lembra que a gente pode cometer erros ao fazer teste de hipóteses. A gente pode fazer dois tipos de erro que a gente chama erro tipo 1 e erro tipo 2. O erro tipo 1 é a probabilidade de, supondo que a hipótese nula seja verdadeira, eu rejeito ela, então eu cometo um erro. Isso significa que eu rejeito a validade de um modelo que é válido. O modelo é válido, mas eu rejeito. E eu tenho outro tipo que é a hipótese nula é falsa, mas eu não rejeito. Então, eu aceito a validade de um modelo inválido. Essas duas coisas são importantes. Tanto o alfa quanto o beta são valores que devem ser escolhidos com cuidado. Normalmente, beta é 80% para cima. E, aliás, 1 menos beta é 80% para cima. E eu vou deixar de falar sobre teste de hipótese porque vocês têm um tratamento disso em detalhes em outro lugar, em outra disciplina. Então, podemos finalmente resumir o procedimento recomendado para fazer verificação e validação de um modelo.
Primeiro, você vai fechar como será a validação com os stakeholders. Os stakeholders podem precisar de uma validação mais ou menos, ou de uma validação muito forte. Os parâmetros vão ter que ser acertados para alfa, beta, etc. Todos os testes estatísticos, o tipo de validação, quão perto você tem que ter a saída do modelo do mundo real, a acurácia, tudo isso não é você que decide como pesquisador. É o stakeholder que sabe o que acontece se você tiver dados incertos, se você tiver um modelo mal validado. Então, é o stakeholder que decide, junto com você, como será feita essa validação. Decidir a acurácia, testar onde for possível as teorias e suposições que levaram ao modelo, já falei disso ao longo dessa apresentação. Em cada iteração você tem que fazer algum teste de validade. Você tem que fazer, no mínimo, a validade aparente do modelo conceitual para se convencer se você precisa iterar ou não. A cada iteração, número 5, você vai explorar o comportamento do modelo computadorizado. E na última iteração, você vai comparar o comportamento do modelo com o sistema real, usando pelo menos 2 conjuntos de condições experimentais ou mais dentro do seu domínio de validade desejado. Você vai documentar o procedimento e os resultados da validação. E se o modelo for usado por muito tempo, você vai, depois de um certo tempo, reavaliar a validade do modelo, porque as condições podem mudar, o objetivo pode mudar, alguns dos parâmetros podem mudar. Então tem que reavaliar periodicamente a validade de um modelo, desde que ele esteja sendo usado, obviamente. Muito obrigado.